E aí, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus para todo mundo aí. Sejam bem-vindos ao canal. Espero que vocês estejam muito bem, em nome de Jesus. Isaías capítulo 35. Os recabitas, exemplo de obediência. Eis a palavra do Senhor que veio a Jeremias nos dias de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, nos seguintes termos. Vocês veem aqui que a Bíblia ela não está numa ordem, ok? Os capítulos, por exemplo, eis a palavra do Senhor que veio a Jeremias nos dias de Joaquim. Anteriormente, eu li, né, sobre o cerco que foi feito ali ao rei Zedequias. Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, nos segundos termos. Então, se eu não me engano, tem que conferir ali. Zedequias, Josias e Joaquim. Depois eu vou conferir. Josias Zedequias é pai de Josias e Joaquim é neto? Acho que é isso. Vou conferir e já volto. Vai a família dos recabitas e conversa com eles. Leva-os à casa de Javé e a uma das salas e oferece-lhes vinho para beber. Então tomei a Jazanias, filho de Jeremias, filho de Abazinas, aos irmãos e a todos os filhos dele e a toda a casa dos recabitas e os levitas do templo do Senhor, a sala dos filhos de Anã, filho de Gigdalias, homem de Deus, a sala que ficava ao lado da sala dos líderes, debaixo da sala de Mazés, filho de Salum, o porteiro. Em seguida coloquei vasilhas cheias de vinho e alguns copos diante dos membros da comunidade dos recabitas e lhe pedi que bebessem. Eles, no entanto, explicaram: não bebemos vinho porque o nosso antepassado Jonadab, filho de Recabe, nos orientou com a seguinte ordem: nem vós, nem vossos filhos jamais bebereis vinho. Não construirei casas, nem semeareis. Não plantareis, nem possuireis vinhas nas habitações em tendas durante toda a vossa vida. Assim vivereis muitos dias na terra em que habitais. Obedeceremos a nosso pai Jonadab, filho de Recabe, em tudo quanto nos orientou. Jamais levamos vinho à boca durante toda a nossa vida. Tampouco bebem vinho nossas esposas, nem filhos e filhas. Não construímos casas para nossas moradias, nem mesmo possuímos vinhas, campos ou sementes. Mas vivemos em tendas e assim fazemos e obedecemos a tudo quanto nosso pai Jonadab nos ordenou. Assim, quando Nabucodonosor, rei da Babilônia, invadiu essa terra, dissemos: vinde, vamos para Jerusalém, por causa do exército dos babilônios e dos sírios. Por esse motivo, permanecemos em Jerusalém. Então Yahvé dirigiu sua palavra a Jeremias, ordenando: assim diz o Senhor Todo-Poderoso dos Exércitos, Deus de Israel: vai e prega aos homens de Judá e de todos os homens habitantes de Jerusalém nestes termos: porventura, jamais ireis aprender a lição e obedecer a minha palavra? Indaga o Senhor. Jonadab, filho de Recabe, ordenou a seus filhos que não bebessem vinho, e essa ordem vem sendo obedecida fielmente até este momento. Eles não bebem vinho simplesmente porque obedecem a uma determinação do seu antepassado. Entretanto, eu vos tenho pregado repetidas vezes, e contudo, sequer me deste ouvidos, tampouco levaste a sério as minhas insistentes orientações. Do mesmo modo, insistentemente, vos enviei todos os meus servos e mensageiros, os porteiros, com as seguintes admoestações: convertei-vos agora, cada um do seu mau caminho, corrigi vossas ações, não caminheis atrás de outras divindades para as servir. Sendo assim, com certeza, habitareis na terra que concedi a vós e a vossos pais. Todavia não me deste atenção, tampouco me obedeceste. Os filhos de Jonadab, filho de Recabe,
cumpriram o mandamento que seu pai lhes determinou, mas o meu povo preferiu não me obedecer. Portanto, eis que assim declara o Eterno Todo-Poderoso dos Exércitos, Deus de Israel: trarei sobre Judá e sobre todos os habitantes de Jerusalém toda a desgraça e catástrofes que profetizei contra eles, pois eu lhes falei, mas decidiram não me dar ouvidos. E outros convoquei, mas nem mesmo me deram uma resposta. Então Jeremias entregou uma palavra de bênção a toda a família dos regabitas, nos seguintes termos: eis que assim declara Yahvé dos exércitos, Deus de Israel: por que obedeceis ao mandamento do vosso pai Jonadab, cumprindo todas as suas orientações e agindo de acordo com tudo quanto vos ordenou? Assim diz o Senhor Todo-Poderoso, Deus de Israel: jamais voltará a Jonadab, filho de Recabe, um descendente que me adore mediante o seu serviço. O Sefer, livro é lido O Sefer, livro é lido no templo. Jeremias 36. No 4º ano do reinado de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, né? Aqui, ó, no 4º ano do reinado. Aqui é no... Aqui não diz. Aqui é o 4º ano. No 4º ano do reinado de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, Yahvé dirigiu sua palavra a Jeremias nestes termos: escreve um sefer, rolo de pergaminho, isto é, um livro, todas as palavras que declarei acerca de Israel, de Judá e de todas as nações, desde que comecei a falar-te nos dias de Josias até este momento. É possível que, ao ouvirem a respeito de todas as desgraças que antevejo, ter que trazer sobre eles, cada um se arrependa do mal que pratica e se converta da sua má conduta, e eu perdoe a iniquidade, o erro e o pecado deles. Em seguida, Jeremias chamou Baruque, filho de Nerias, para que escrevesse no livro tudo quanto Jeremias ditava, todas as palavras que Yahvé lhe havia revelado. Depois Jeremias ordenou a Baruque: estou proibido de ir ao templo do Senhor. Portanto, entra e lê perante o povo, na casa de Yahvé, no dia de jejum, a palavra do Senhor que escreveste no livro quando eu ditava. Tu as lerás também perante todo o povo de Judá que vem das suas cidades. Talvez a sua súplica chegue diante de Yahvé e cada um se converta do seu mau caminho, pois a ira e a violência com que o Senhor ameaça este povo são demasiadamente severas. Então Baruque, filho de Nerias, fez conforme tudo quanto o profeta Jeremias lhe havia ordenado, lendo no livro as palavras de Yahvé na casa de Yahvé, o Senhor. No 5º ano, nesse aqui é um ano após, de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, no 9º mês, foi determinado o jejum diante do Senhor para todo o povo que vinha da cidade de Judá para Jerusalém. Então Baruque leu no livro a todo o povo as palavras de Jeremias na casa do Senhor, na sala de Gemarias, filho de Safã, o escriba, no pátio superior, à entrada da porta da porta nova do templo de Yahvé. Quando Micaías, filho de Gemarias, filho de Safã, ouviu todas as palavras que Yahvé registrava naquele livro, desceu ao pátio do rei, à sala do escriba. Todos os líderes estavam ali assentados: Elisama, o escriba e secretário, Delaías, filho de Semaías, Eunatã, filho de Acabô, Gemarias, filho de Safã, Zedequias, filho de Ananias, e todos os outros chefes. E Micaías narrou todas as palavras que tinha ouvido quando Baruque leu o livro para o povo. Então, todos os chefes e líderes mandaram Jeude, filho de Netanias, filho de Semalias, filho de Cush, a Baruque para lhe pedir: pega o livro que leste diante do povo e vem aqui. Então Baruque, filho de Nerias, tomou o livro consigo e dirigiu-se até eles. E os chefes e líderes ordenaram-lhes: senta-te, pois,
entre nós e lê o livro para que todos ouçamos o que diz. Sem demora, Baruque passou a ler o conteúdo do livro para eles. Quando ouviram todas aquelas palavras, voltaram-se apavorados uns para os outros e disseram a Baruque: sem dúvida alguma temos que relatar. Vamos de novo. Sem dúvida alguma temos que revelar imediatamente ao rei todas essas palavras e indagar a Baruque: dize-nos também, sem demora, como escreveste todas essas palavras? Foi Jeremias quem a ditou a ti? Ao que respondeu Baruque: sim, ele me ditava todas as palavras e eu as escrevia fielmente no livro. Então os líderes disseram a Baruque: vai, esconde-te tu, Jeremias, para que ninguém saiba onde estás. Eles foram ao rei no pátio, mas haviam debaixo do olivo da sala de Elisama, o escriba, e relataram ao rei todas aquelas palavras. Então o rei pediu que Jeude trouxesse o livro à sua presença. Jeude o trouxe na sala de Elisama, o escriba, e o leu para o rei e para todos os chefes e líderes que acompanhavam o rei. O rei estava sentado em seu aposento de inverno pelo 9º mês, e diante dele estava um braseiro aceso, né? Tendo hoje lido 3 ou 4 folhas do livro, cortou o rei com uma faca de escrivão, uma espécie de canivete, e as atirava no braseiro, até que o rolo inteiro foi queimado no braseiro. Não se aterrorizaram, não rasgaram as vestes, nem o rei, nem nenhum dos seus servos que ouviram todas aquelas profecias e advertências, posto que Eunatã, Delaías e Gemarias tivessem insistido com o rei, apelando para que não queimasse o rolo. O rei não quis dar ouvidos aos seus conselheiros. Em vez disso, o rei abruptamente mandou seu filho Jeremiel e a Seraías, filho de Asriel, e a Selemias, filho de Abdiel, que prendesse o escriba Baruque e o profeta Jeremias, mas Yahvé já os havia escondido. Deus manda escrever outro livro. Depois que o rei queimou o livro com as palavras que Jeremias Depois que o rei queimou o livro com as palavras que Jeremias havia ditado a Baruque, havia escrito, veio a palavra do Senhor a Jeremias nestes termos: pega ainda outro rolo de pergaminho e escreve nele todas as palavras que estavam registradas no primeiro livro que Joaquim, rei de Judá, atirou no fogo e destruiu. Então chegarás a promessa de Joaquim, rei de Judá, e lhe comunicarás: assim diz o Senhor, tu queimaste este livro e questionaste, por que escreveste nele que o rei da Babilônia virá e destruirá toda esta cidade, dela exterminando tanto os seres humanos como todos os animais. Então foi o que eu falei, né? Aqui ele profetizou que o rei de Judá ia queimar a cidade. Então foi Joaquim, Josias e depois Zedequias. Eu troquei a ordem, beleza? Joaquim, Josias e Zedequias, né? Eu falei ao contrário, beleza? Então chegarás à presença de Joaquim, de rei de Judá. Já foi. Pois assim assegura Yahvé acerca do rei Joaquim, rei de Judá: eis que ele não terá nenhum descendente para sentar-se no trono de Davi. Seu corpo será lançado fora e exposto ao extremo calor do dia e agiado durante a noite. Eu castigarei a ele, aos seus filhos e aos seus conselheiros por causa dos seus pecados. Trarei sobre eles, sobre os habitantes de Jerusalém e sobre os homens de Judá, toda sorte de calamidade que tenho anunciado contra eles, porquanto não me deram atenção. Então Jeremias pegou outro rolo de pergaminho e o entregou a Baruque, filho de Nerias, o escrivão. E enquanto Jeremias ditava, Baruque ia escrevendo sobre o pergaminho todas as palavras que estavam registradas no livro que Joaquim, rei de Judá, tinha queimado, e foram acrescentadas muitas outras palavras semelhantes. Fiquem todos na paz e até o próximo vídeo. Paz!